É chama de besta. Hoje aqui vai transformar, hoje aqui em falo besta. É chama de besta, é chama de besta. Ele vai te transformar, hoje aqui em falo besta. É chama de bobo, é chama de trouxa. É chama de bobo, é chama de trouxa. Ele vai te transformar, hoje aqui em vaso trouxa. É chama de trouxa, chama de trouxa. Chama de trouxa, chama de trouxa. Ele vai te transformar hoje aqui em vaso trouxa. Olá meus amigos, Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade, desta feita com novo visual. Novo visual. Lembra que eu falei aqui há um tempo atrás que cabelo para mim representa a liberdade. Se eu quiser usar eu uso, se eu quiser cortar eu corto. Aí chegou uma hora que eu disse, sabe uma? Deixa eu mudar o visual. E mudei o visual. O cabelo já não é mais aquele cabelão, sem nenhum tipo de dó, cortei um cabelo que eu deixei 3 anos, crescendo 3 anos, e tô feliz, ó, mudou bastante, ficou legal, gostei demais, e parece os primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, né? Lembra dos primeiros vídeos? Tem uns vídeos antigos que eu fiz aqui no canal. E eu tinha um visual totalmente parecido com esse. E hoje tá aqui um visual novo. Antônio Galvão com um novo visual. Antônio, gostei. Beleza, eu também gostei. Antônio, não gostei. Eu gostei. Um abraço, meus amigos, eu agradeço porque vocês são legais aqui no canal. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Mas o conteúdo de hoje é mais uma vez falar sobre as bizarrices religiosas. Eu vou deixar um vídeo aqui, um vídeo que vai estar rolando sem o áudio durante o momento da minha reflexão. Mas o que eu vou falar, mais uma vez, aqui no canal, é algo para se pensar. Algo para refletir. Eu sei que tem pessoas que dificilmente conseguem pensar. Por quê? Porque são pessoas adestradas, treinadas desde a infância, doutrinadas, e vem de uma doutrinação paterna, patriarcal, e não consegue mais ver uma outra versão como uma versão diferenciada. É isso mesmo. Eu fui falar com um cidadão religioso aqui sobre coisas que não fazem sentido em questão religiosa. E essa pessoa chegou para mim e disse, Antônio Galvão, você não vai me convencer nunca. Mas eu não quero convencer ninguém, eu quero que você busque informação. Ele falou, porque eu aprendi dos meus avós. Eu aprendi do meu pai, da minha mãe. Como viver sobre essa fé. Não é você. Aí eu falei para ele assim, ô meu amigo, vou lhe fazer uma pergunta. Sobre serpentes, por exemplo. Você já leu ou já viu em algum artigo aí na internet, na mídia, que existem 2 tipos de serpentes? Eu não estou falando de espécie. Estou falando assim, 2 tipos de serpentes. Peçonhentas, que têm peçonhas, e inofensivas. As inofensivas não fazem mal para ninguém. São serpentes. Eu perguntei, você já leu ou já assistiu algum artigo sobre serpentes? Ele falou, já. Ele falou, você sabe que tem serpentes peçonhentas e tem serpentes inofensivas. Inclusive tem serpente que se alimenta, engole serpentes peçonhentas. É isso mesmo.
Quem entende um pouco de biologia sabe o que eu estou dizendo. O biólogo Henrique, por exemplo, que é especialista nisso, sabe o que eu estou dizendo. Aí eu perguntei para ele, por que eu lhe fiz essa pergunta? Eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, os seus avós que te ensinaram esta fé, há 40 anos atrás, eles destruíam, matavam, esmagavam a cabeça de toda e qualquer serpente que eles viam na roça. Por quê? Porque para eles, por não ter conhecimento, por serem ignorantes acerca de biologia, de entendimento, para eles todas as serpentes eram peçonhentas. E em cima disso, eles também usavam de algo místico, algo espiritual, que a serpente é coisa do diabo, é coisa do demônio, serpente trouxe o pecado ao mundo e toda serpente não presta. Aí eu falei para ele, seus avós estavam certos quando eles diziam que todas as serpentes eram peçonhentas? E se uma de qualquer serpente viesse a picar uma pessoa, a pessoa morria de uma morte muito dolorosa? Ele falou, não, claro, que a gente tem conhecimento. Ele disse para mim, quando eu era criança eu matava também, hoje eu não mato mais. Tá vendo? Como é que você garante que seus avós estavam certos quando te ensinavam acerca desta fé que você propaga? Como é que você tem esta garantia, cara? Você diz que segue tradição religiosa dos teus avós. Cara, a cada dia a gente vai descobrindo coisas, a gente vai aprendendo. Uma criança, quando entra na escola, ela não sabe de nada. E ela tem que evoluir duas vezes. Primeiro, ela tem que evoluir mentalmente, porque ela está crescendo fisicamente, né? Fisicamente a mente. E depois ela tem que evoluir em aprendizado. Na escola ela vai aprender matemática, vai aprender ciência, vai aprender muita coisa, vai aprender várias matérias, até chegar e finalizar o ensino fundamental e depois o ensino médio, curso superior, para tentar fazer uma faculdade. Hoje já se tem mais oportunidade. Antigamente, faculdade só para rico, riquíssimo. Hoje, se você economizar um pouco, trabalhando daqui, adquirindo dali, você consegue colocar um filho numa faculdade. Consegue. Não é fácil, não é fácil. Antigamente não. Falei, moço, tá na hora de repensar. Agora você vai acreditar num livro épico de 2000 anos, ou até mais, que só fala de coisa antiga, que fala de guerra de espada, guerra de flecha, guerra com cavalos, com carroças. Até as profetadas daqui, as profecias daqui falam disso. E você acredita nisso como verdade e aplica na sua vida e fica dentro de uma vertente religiosa sendo escravo de uma doutrina e de um dogma. E depois você vai ser isso aí que tá nesse vídeo aí, que você tá vendo nesse vídeo. Pessoas parecendo loucas, doidas, usando de sentimentalismo e emocionalismo para fazer esses movimentos e dizendo que isso é um Deus. Quando na verdade isso é tudo coisa da mente, tudo coisa mental. O que está acontecendo no nosso país em questão religiosa chegou ao extremo. Isso é algo absurdo na mente de uma pessoa. Sabe o que é isso aqui que você está vendo aqui? Isso aqui é embriaguez mental. Sem precisar de cachaça, sem precisar de droga, de química, de maconha, de cocaína, disso aí. Não tá, nem precisa disso, porque a pessoa se autodroga mentalmente de religião e faz isso aí. E isso aí que vocês estão vendo, vocês aqui do canal agora falando com vocês, isso aqui é droga religiosa mental. Isso aqui não tem nada de Deus, não tem nada de demônios, nem de deuses, nem de anjos, nem de espíritos, nem de fantasmas, nada. Isso aqui, sabe o que é? Droga religiosa, que é embriaguez religiosa. E tudo isso que vocês estão vendo aqui, tudo isso eu já vi, já presenciei de frente, já fiz também coisa absurda, de pular, de gritar, de fazer tudo dentro da igreja, depois ia para casa, tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Nada mudava na minha vida.
E quando eu pulava, eu gritava, eu falava umas línguas, que isso é tudo decorado, isso é tudo mental, isso é chamado de sincronia mental com outras mentes, com outros cérebros que estão ali no mesmo pensamento ali. Você vê um falando, você aprende a falar, você fala também. Isso aí cria uma sincronia. Eu já falei sobre isso. Quem entende um pouquinho de neurociência vai entender que tudo isso é mental. São os tipos de dopaminas mentais que fazem as pessoas entrarem em transe, delírios, e começarem, parece que estão vendo coisa, vendo isso, vendo aquilo, vendo anjos, vendo demônios. Tudo é coisa mental. Tudo entra no campo da psicose mental. Isso aqui é uma loucura, cara. Isso que vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma loucura, totalmente. Nada contra essas pessoas aí. Essas pessoas acreditam nisso. Mas não tem cabimento de um Deus estar lançando poderes, efeitos para as pessoas caírem, pularem, dançarem, e esse Deus não se apresenta numa guerra para pelo menos livrar crianças que estão morrendo inocentes. Desse Deus não se apresenta num hospital ou nos hospitais do mundo inteiro para ajudar aquelas pessoas, para ouvir o que aquelas pessoas estão pedindo, acreditando nele, por misericórdia, uma cura. Curar uma pessoa que de fato necessita. Vocês viram aí no vídeo do Jason Ferrer falando sobre aquele evento ali do Valdemiro Santiago. Inclusive ele postou outro vídeo agora falando sobre a questão desta vertente aí criada e inventada pelo Valdemiro apenas para se lucrar, para ganhar dinheiro. Ele e os obreiros da igreja dele, os líderes da igreja dele ganham dinheiro. E as pessoas vão, e do mesmo jeito que as pessoas vão, voltam para casa e dizendo que receberam curas e que receberam milagres. Pessoas que vão em cadeiras de rodas e voltam na mesma cadeira de rodas, do mesmo problema, mas dizendo que foram abençoadas e deixando lá o dinheiro, a grana, assinando carnês, comprando amuletos e tudo para fazer o quê? Alimentar esses charlatões, esses mentirosos que se aproveitam de um pensamento, de uma fé alheia, de pessoas enganadas desde a infância, acreditando em imaginário, acreditando em deuses, e esses espertalhões, esses bandidos na sua maioria, com algumas exceções, aproveitando para se lucrarem. E neste exato momento agora, neste calor insuportável que está fazendo no Brasil, que isso é coisa natural, mudanças naturais, esses charlatões, na sua maioria, estão agora dentro de embarcações, iates, jet skis, lanchas, estão usufruindo do dinheiro dos coitados, dos fiéis, daquelas pessoas cadeirantes que foram ali buscar uma cura e não conseguiram. Na sua maioria agora estão curtindo com esse dinheiro. E as pessoas não acordam. Eu estava conversando com esse rapaz e ele tentando me convencer. Eu falei, moço, deixa eu te dizer uma coisa, moço. Se você é religioso ou religiosa, se você é religioso porque você segue uma tradição por respeito do teu pai e da tua mãe, por questão de respeito eu te entendo, mas por questão racional você está sendo uma pessoa pior do que os teus pais, os teus avós, que naquela época eles viviam daquele jeito porque eles não tinham conhecimento. Tudo que se falava, tudo que se lia, eles acreditavam. Livros que apareciam, mas hoje não. Hoje nós estamos vivendo uma tecnologia avançadíssima, só fica no engano quem quer. Então eu vou ter que seguir tradição dos meus pais. Eu vi minha mãe morrer de câncer, eu, Antônio Galvão, morrer de câncer com 58 anos, se desmanchando de câncer. Por quê? Porque ela transformou o físico dela em um físico frágil, fazendo jejuns de 70 dias dentro de um quarto, de 7 semanas dentro de um quarto, acreditando que Deus ia usar ela para curar enfermos, e ela mesma não conseguiu ser curada, se tornou enferma, uma enferma de uma forma maligna, né? Que é o câncer maligno, tem um maligno e um benigno, nada de espiritual, isso é dentro do campo material mesmo, e ela não conseguiu se curar e morreu. Depois meu pai foi pelo mesmo barco, também tendo um AVC, e daquele AVC meu pai não está mais entre nós, acreditando em cura. Agora eu vou seguir
conselhos religiosos dos meus pais, para quê? Para eu ir pelo mesmo barco? Não tem condição. Falei, moço, pensa bem. Claro que quando os teus pais pregaram para você e ensinaram a você as religiões, eles tinham uma intenção boa, porque eles acreditavam que isso seria o melhor para você, mas eles estavam enganados. E você hoje, sabendo que isso não é o melhor, você continua nessas besteiras, nesses besteirós religiosos. Então o que vocês estão vendo nesse vídeo que está passando aqui, isso tudo é mental, cara. Isso já é explicado na neurociência. A neurociência, que é a ciência mais avançada sobre os neurônios humanos, sobre efeitos mentais, coisas que vocês desconhecem, nós desconhecemos por conta das próprias religiões que atrofiaram a mente do ser humano há mais de 2000 anos. Muito mais de 2000 anos na Terra. E faz você desconhecer as capacidades mentais que você tem de sobrevivência e adaptação nesse próprio planeta e leva para o lado místico, o lado espiritual. E tudo isso já é hoje explicado dentro da ciência da neurociência. Se você não acredita nisso é porque você não estuda. Você quer viver no delírio, você quer viver na fantasia. E eu falando para o rapaz, o amigo, eu disse para ele, moço, busque informação, eu não quero que você acredite em mim, não, que eu estou te falando, não. Anthony está falando que Anthony é dono da razão, não sou. Anthony é o dono da verdade, não sou. Eu prefiro você acreditar que que eu falo é coisa com coisa e que eu não sei o que estou falando. Eu prefiro você acreditar nisso, mas que você coloque a tua mente no campo da dúvida e vá buscar informação. Eu vou ver se esse cara está certo ou errado. Eu vou buscar. E comece a estudar outros ramos, comece a estudar neurociência, paleontologia, geologia, para saber a história desta terra aqui, da geografia deste planeta. Comece a estudar outros ramos. A astronomia é um ramo muito legal. Você pode pesquisar aí na tua internet, mas você fica na teologia da mentira, você vai morrer na mentira. A palavra teologia é a maior mentira que eu já conheci na face da Terra depois de conhecer a verdade racional. Porque a palavra teo quer dizer Deus, logia quer dizer estudo ou tratado ou ciência, logo, teologia é ciência de Deus. Como é que o ser humano pode ter ciência de um Deus que ele mesmo sabe que se existiu em algum lugar, está dentro do campo do mistério e da inexplicação? Eles estão pregando dentro das igrejas, tentando explicar um Deus, e depois eles voltam a dizer, Deus é inexplicável. O que o homem quer talvez não seja o que Deus quer. A gente não sabe entender o querer de Deus. Eles pregam isso. Eles pregam isso nas igrejas. Ao mesmo tempo, eles estão querendo que o querer de Deus seja aquilo que eles querem. Cara, é contradição uma em cima da outra. E você fica dentro da igreja turbado. Eu não sei se eu fico, eu não sei se eu saio. Misericórdia, eu acho que eu tô errado, eu tô certo. E agora, o que é que eu faço? Qual é a direção que eu tomo? A direção que você toma é física. Acabou. Essa é a direção. Visível, palpável e tangível. Sabe qual é a direção? Cuida de você. Cuida da sua família. Cuida dos seus filhos. Não faça o que é ruim, nem pra você, nem pra ninguém. Viva. Se tá doente, procure o médico. Se tem saúde, cuide mais da saúde. Esse é o conselho certo. É o que você tem que fazer. Essa é a direção certa. Igreja. Eu vou pra igreja de Valdemiro. Será que na igreja de Valdemiro não tem cura mesmo? Não, eu vou pra lá. Não, eu acho que eu vou pra Universal. A Universal, eu acho que o povo fala mal da Universal, mas eu já ouvi dizer, porque esse negócio de ouvir dizer que alguém recebeu bênção na Universal. Não, eu acho que eu não vou pra Universal, eu vou pra Assembleia de Deus, porque lá o fogo cai. Aí depois você diz, não, eu acho que eu vou pra Adventista do Sétimo Dia, porque na Adventista do Sétimo Dia, lá guarda o sábado, e eles falaram pra mim que se não guardar o sábado do Senhor e descansar, não vai ter salvação. Aí depois você diz, não, acho que eu vou pra Testemunho de Jeová, porque diz que Jesus não é um Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, é apenas como se fosse um profeta. Eu vou acreditar em Jeová, que é o Deus de tudo. Aí depois você sabe de uma, eu acho que vou acreditar em Alá. Eu acho que o Deus certo é Alá. Alá, acho que Maomé, o profeta verdadeiro é Maomé. Aí depois você diz, não, eu acho que Shiva, os deuses dos indianos, dos hindus, né?
Você vai ficar perdido no meio de campo, como diz o ditado. Sabe por quê? Porque você está querendo procurar um sentido na vida em uma religião mentirosa. Porque todas são mentirosas. Todas. Umbanda, quimbanda, candomblé, catolicismo, islamismo, judaísmo, cristianismo. É a pior que tem é cristianismo. Que tem mais destruído e mais matado vidas, destruído crianças. Cristianismo, desde quando surgiu? E o resto é conversa fiada. Não estou falando de pessoas, estou falando de sistema. Eu conheço isso aí. E destrói neurônios de pessoas. Eu falando com o rapaz e eu dizendo para ele, mas mesmo assim eu vi o quanto a religião ela é uma crosta desgraçada, que o cidadão conversando comigo, ele não entendeu nada do que eu falei e continuou e vai continuar vivendo na mentira, porque ele quer isso para a vida dele e acha que é o melhor para a vida dele. É viver na mentira fantasiosa de um Cristo que ele acha que vai vir, que nunca veio, mesmo dizendo que viria em determinado tempo, e nunca virá, e vai morrer com 90 anos. E o pior de tudo, ou 100, isso não acontecer nada antes, né? Ninguém sabe. E o pior de tudo, que ele vai atrofiar muitas pessoas da própria família dele dentro de religião, e essa destruição vai continuar na família. Por quê? Porque não para pensar. Eu digo uma coisa para vocês. 5 anos tem, até agora, que eu me desliguei de religião. E para mim, eu só tenho 5 anos, de fato, de vida totalmente livre nesta terra racional. Se você achou que eu falei algumas verdades aqui, tudo bem, vista em você. Precisa acreditar em mim, vista em você. Se você achou que eu falei coisa com coisa, continue no teu delírio. Nos sonhos, continue nas tuas visões, continue para tua igreja, tudo bem arrumado, aquela coisa. Continue acreditando numa salvação depois da morte, que isso é a maior heresia da vida. A maior heresia na vida é acreditar numa salvação depois da morte. Se existisse salvação, não existir morte, rapaz. Para com isso. Para que morte? Vida, morte, salvação. Tenha santa paciência, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, um novo visual. Eu fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo, meus amigos. Pilastra da Verdade.